Propriedades coligativas. São propriedades das soluções que dependem do número de partículas dispersas e independem da natureza das partículas do soluto. Todas as propriedades coligativas surgem da diminuição do potencial químico líquido, no caso, o resultado é chamado solvente. A diminuição do potencial do solvente implica aumento de temperatura sólido de líquido para o gasoso, no ponto aumenta a ebulição. E diminui a temperatura que ocorre do sólido do líquido, ou seja, o ponto de fusão é diminuído, obviamente. E a origem da molécula, da diminuição do potencial químico não está na energia da interação entre o soluto e as partículas do solvente. Para falarmos de propriedades coligativas, precisamos saber algumas definições. Definições essas como, por exemplo, a solução. É a mistura homogênica em que uma substância em estado líquido ou até mesmo gasoso e estado sólido é dissolvida por um líquido. Solvente é normalmente um componente líquido de uma solução que dissolve o soluto. Soluto, um componente de uma solução que é dissolvido por um solvente. Pressão máxima de vapor é a pressão do equilíbrio entre duas fases, do líquido e do vapor, a medida em cerca de uns 20 graus Celsius, e a pressão varia com a temperatura. Ebulição. Quando a pressão máxima de vapor se iguala à pressão atmosférica, o líquido ferve a uma certa temperatura. Isso no caso quando a temperatura chega a 100 graus Celsius. E isso pode mudar com a adição de soluto. Algum soluto pode mudar essa temperatura. Congelamento é a temperatura de passagem do estado líquido para o estado sólido. E osmose é a passagem de um solvente de uma solução menos concentrada para uma mais concentrada através de uma membrana semipermeável. Um pouco sobre algumas das propriedades coligativas. A crioscópia. A crioscópica é o estudo da diminuição do ponto de congelamento de um líquido. A ebulioscópica é a propriedade coligativa que estuda a elevação da temperatura da evolução do solvente. O funcionamento da panela de pressão é assim. Os alimentos cozinham mais rápido em uma panela de pressão porque há um aumento da pressão interna. Assim, o ponto de ebulição do líquido aumenta atingindo maiores temperaturas. Homoscópia, propriedade coligativa que permite a passagem de um líquido através de membranas. Tonoscópia, propriedade coligativa que estuda a diminuição da pressão máxima do vapor de solvente. Existem 4 fatores muito importantes entre as propriedades coligativas que devem ser estudados, que é a tonoscopia, a ebuloscopia, a crioscopia e a osmose. O estudo dessas questões permitem responder perguntas do tipo: por que acrescentar sal ao gelo para gelar água, refrigerante ou cerveja? Por que o peixe do rio não consegue sobreviver no mar e vice-versa? E o que acontece quando se coloca sal sobre a carne?